da confecção da madeira, então não vai ser uma coisa empírica. Ela é feita com um projeto, né? Tem um projetista, uma pessoa responsável para isso. Para não ficar depois um bate-boca com o marceneiro, certo? Então você tem que prestar atenção com relação a isso para evitar problemas, né, com os marceneiros. Então a equipe tem que ter um mestre de equipe, um pedreiro, carpinteiro, os ajudantes de carpinteiro, de pedreiro e serventes, né? Então, uma boa equipe. A gente vê aqui nessa imagem aqui, deixa eu ampliar, a gente vê um telhado bem inclinado, mas essas pessoas não estão usando EPIs, né? Elas costumam se confiar nelas mesmas, e aí é um local alto, íngreme, né? Que pode haver escorregamento, pode haver uma queda que ela pode ser fatal, né? Então, eles têm que usar todo o aparato de sistema de segurança individual e coletivo, tá bom? Então, esse aqui, americano, aqui não usa capacete, usa um boné, são dois por boné, né? Não usa o fardamento oficial, e aí ele tem o seu amparato, mas no Brasil a gente tem a nossa legislação, que é a N18, certo? Então, com relação às ferramentas, a gente tem para fazer o telhado. Primeiramente, as telhas cerâmicas, as cumieiras, areia lavada média, cimento portland, prego, imunizantes, ripas, caibros, colher de pedreiro, linhas de nylon, martelo, serrote, trena, serra circular, trincha, lápis de carpinteiro, esquadro, serrote, régua, arame recozido, trena, mangueira de nível, EPIs, furadeira, nível de bolha, parafuso de fixação, pontaletes e vigas, certo? Então, pode ter algum outro material que não está aqui incluso, porque depende do tipo de telhado que vai ser feito. Ou então, a tecnologia. Você pode usar, por exemplo, materiais a laser para medições. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, com algumas figuras, imagens do que a gente viu. Então, para a execução da cobertura cerâmica, primeiro a gente tem que ver os equipamentos e as ferramentas de produção, elas devem estar bem adequadas, bem afiadas, né, com os fios elétricos, com aterramento próprio, né, com as extensões. Os equipamentos elétricos não podem ter contato com água. Os projetos de arquitetura têm que estar estudados e disponíveis. As lajes devem estar concluídas e desobstruídas e com a caixa d'água posicionada no local definitivo ou próximo deste. Por que que a caixa d'água tem que estar no local definitivo? Alô? Por que que a gente já tem que botar logo a caixa d'água? Para começar a construção da estrutura da caixa d'água? Não, a caixa d'água você tem as instalações hidráulicas, mesmo que você não tenha preparado as instalações hidráulicas, você já tem que botar a caixa d'água, você vai botar a cobertura. Porque senão você vai ter que desmanchar o telhado, vai cortar tudo, desmanchar o telhado para botar a caixa d'água depois, né? Então, aí causa um transtorno grande, porque você vai desmanchar um serviço que já foi feito, você vai ter um retrabalho. Ok? Sim, esse aí é, no caso, o posicionamento da caixa d'água para cobertura, né? Certo. Já tem que fazer logo a caixa d'água antes de cobrir. Se for em casa, né? E se for em prédio, do mesmo jeito você tem que botar logo a caixa d'água lá, quando terminar as estruturas todinhas, dos 15 andares, por exemplo. Se vai fazer as paredes e a caixa d'água vai ser de fibra, você tem que botar a caixa d'água de fibra logo, para evitar problemas, né? Hoje em dia não estão, assim, a maioria dos prédios aqui em Fortaleza não estão mais fazendo as caixas d'água em concreto maciço, eles estão fazendo em fibra de vidro, né? Porque já tem tecnologia para isso e fica mais leve para a estrutura no todo, certo?
Bom, então vamos continuar. As lajes devem estar concluídas. Professor, depois tu olha, tu me diz o que eu errei da minha. Quem é tu? João Paulo. Vamos terminar aí. Certo. Então vamos lá. As lajes devem estar tal. Alvenaria dos oitões, seus respaldos, apoios das terças e apoios intermediários dos pilaretes devem estar concluídos quando houver. O madeiramento a ser utilizado na estrutura deve estar protegido, tratado com pintura fungicida e inseticida, diferente de óleo queimado, né? Os entalhes e os cortes das emendas, ligações e articulações devem apresentar superfície plana e com angulação correta, de modo que o ajuste das peças seja sem folgas ou falhas. Então, tudo que você puder fazer em terra, no chão, para depois levar lá para o forro para montar, deve ser feito. Porque lá em cima é muito mais complicado, porque o sol é escaldante, ou tem que ser no período que não tenha chuva, nem seja no inverno, né? Então, se você fizer tudo certinho lá embaixo, os cortes, tudo já combinado, seguindo o projeto, quando chega lá em cima, o serviço vai fluir mais, vai ser mais rápido. Aí vamos continuando. Recomendações de segurança. Verificar a fixação do cinto de segurança se está estável com corda de segurança. Então, no telhado, ele tem que ter uma corda transpassando todo o telhado, amarrado numa estrutura firme, como um pilar, alguma coisa assim, que tenha firmeza. E esse cabo tem um nome técnico que eu não estou lembrado, né? Que é uma corda, pode ser de aço, né? Que você vai amarrar, vai colocar o seu cinto de segurança, né? Verificar a data de validade do cinto, suas condições de uso. Você, quando for usar um corte mecanizado, somente deverá ser realizado com o uso de protetores auriculares e respiratórios. Por quê? Porque você vai cortar a telha e a telha, se for de barro ou concreto, vai gerar poeira e você respirando poeira vai gerar uma doença chamada silicose. Então é importante que você use o protetor respiratório e use essas máscaras shield, né, que é usada, por exemplo, para corte para soldagem, né? Então, para proteger os olhos ou um óculos de proteção, certo? Para proteger tanto os olhos quanto a face. Método executivo: colocar primeiro as terças laterais da laje de cobertura, mantendo o alinhamento dessas terças em relação à alvenaria da lateral da casa ou da torre, e também o alinhamento entre as duas terças de extremidade. Nivelar os topos dessas terças com mangueira de nível ou nível laser, fazendo os ajustes com cunhas e fixar a terça pelos arames de espera ou rabo de andorinha. Posicionar, nivelar e fixar as terças da cumieira, que devem estar aparelhadas, paralelas e centralizadas em relação às terças da extremidade lateral. A gente tem um videozinho aqui, muito legal, vou ver aqui, ó, que é exatamente para se fazer um telhado. Eu vou abrir aqui, vamos ver se ele funciona. Estou ouvindo bem. Estão ouvindo bem vocês? Tá bem baixinho, mas presta atenção, ó. Você vai seguindo as etapas, que são 4: pré-montagem, montagem, acabamento, acessórios e a manutenção. Aí está mostrando quais são os acoplamentos, certo? Esquadro, fio de nylon, trena, parafusadeira. Vamos começar, né? Então, tá havendo assim um choque na minha fala com a fala do vídeo. Certo, eu vou falando, aí vocês vão me ouvir. Dá certo assim, desse jeito? Dá, né? Então vamos lá, continuando. Então, na pré-montagem. Primeira coisa, você tem que colocar os equipamentos de segurança. Aí ele vai mostrar quais são os equipamentos. Primeiro, o capacete, as botas aderentes, as luvas, os óculos e os cintos de segurança.
Aí ele diz que a estrutura deve ser construída por um profissional com as devidas medidas e devidos espaçamentos. As ripas, 4 por 3,5 é no caso específico dessa telha que a gente está vendo aqui, que é a telha terracota-grés, certo? E os caibros, 7 por 3,5 centímetros. Aí as terças, no caso dela, vai variar de acordo com as tesouras. Aí a inclinação você tem que ver de acordo com o gráfico que é fornecido pela empresa Terracota Grace, certo? Então, assim, ela mostra aqui 42%. Então, você tem que ter 10 metros de comprimento por 4,20 de altura. Se você quer 38%, então você vai ter 6 metros de comprimento por 2,30 metros de altura. Então, você vai ter a angulação de 38%. Então, para cada tipo, cada telha, né, você tem um cálculo com relação à inclinação. E essa inclinação vai depender se você tem ventos, a velocidade desse vento, se vai ter neve, se vai ter chuva em excesso. Então, você vê um histórico, né? E baseado nesse histórico, você vai, de acordo com o projetista do telhado, o arquiteto, se for o caso, você vai determinar que inclinação vai ser colocado no telhado, tá? Você não vai seguir, sempre aqui na região a gente bota a inclinação de 26%, porque meu avô botava, meu pai botava, o vizinho colocou, certo? Então, existe um porquê da inclinação, tá? Tem a questão do tipo do material, do peso da madeira, então tem vários itens que vão influenciar essa inclinação. Aí você vai ter que ver se a parte do madeiramento está em esquadrejamento, né? Se você pega o esquadro e vê se realmente ele está no alinhamento certo e está enquadrado. Depois que você faz essa parte todinha do enquadramento, você vai instalar o forro, você está vendo esse madeiramento aqui, né, que foi colocado em cima dos cabos e das ripas, e aí você vai colocar uma manta térmica, no caso, para locais que precisam ter um isolamento térmico, tá? Aí ele está explicando que na extremidade você dobra a manta térmica e você fixando ele a cada 10 centímetros com pregos, e aí depois disso você vai desenrolar essa manta no telhado inteiro, sempre da esquerda para a direita. Aí você vai transpassar uma manta sobre outra, como você está vendo aqui na imagem, né? A manta de baixo já foi colocada, foi dobrada a ponta e fixada por prego, depois vem a outra manta, transpassando a de baixo, e você vai fixando de um lado, tanto na direita quanto na esquerda, com pregos a cada 10 centímetros. Mãe deve estar avô. Olha aí. Aí, aplicar também a fita nas sobreposições, e depois você faz um ripamento. A primeira ripa deve medir 28 centímetros de distância, e as sequenciais vai variar de acordo com o tipo da telha. Entre caibros e ripos da cumieira é indicado que seja usado os devidos espaçamentos. Entre caibros de 60 a 70 centímetros e na ripa da cumieira de 2,5 centímetros do centro do telhado. Agora, para fazer a montagem. Aí você vai começar partindo da parte de baixo da estrutura, certo? Da área direita para a esquerda, você vai instala duas telhas, e aí você vai medir a largura útil dessas duas telhas, entre elas. Aí depois você vai passar
traçar um fio de nylon lá do começo do telhado até o outro e ver se está no esquadro, para alinhar a sequência das telhas que vão subir, certo? Olha aí. Fazendo a montagem de baixo até em cima. Aí você sempre fazendo, seguindo o alinhamento que foi colocado a linha, né, do enquadramento, e você seguindo os encaixes da telha, que ela já é padronizada. E aí você faz o mesmo procedimento até o final do telhado em cima. Aí depois você vai seguindo as sequências laterais, como a gente está fazendo no caso aí do vídeo da minha esquerda para a direita. Agora uma coisa nova também é esse fixador, que são fixadores de telha. Nós vamos ver mais à frente nesse vídeo que essa fixação vai depender de acordo com a inclinação, né? Então a gente vai ver isso mais à frente. Em 35% de inclinação, você vai colocar esses fixadores na primeira fiada, né? Um único fixador em cada telha. De 36% a 45%, aí você vai fixar uma a cada 4 telhas, na fiada horizontal e vertical, nas primeiras peças, conforme aí o vídeo. E para telhados com mais de 45% de inclinação, você vai fixar todas as telhas aqui, ó. Todas as partes onde tem a capa, né, e tem o canal. Então, na parte do canal, você vai colocar fixadores em todos os canais, para angulações acima de 45%. Agora, se você não quiser usar o fixador, você pode usar um parafuso, né? Então, aí tem 2 dimensões de parafuso e também a parafusadeira. Você não pode parafusar com muita força, né? Então, a gente vai ver agora como ele vai fazer. Aí tem 2 tipos de parafuso: a terracota, que é a bitola de 5 por 80 por 10, e o parafuso Plus e Master, que é 5 por 70 por 10. Ele é bem menor o tamanho, o Plus e Master, do que o terracota, certo? Para não ficar sobrando a ponta do parafuso. E outra, tem madeiras que são mais moles e outras são madeiras mais duras. E aí, quando a madeira for muito dura, você tem que fazer um pré-furo antes de você querer enfiar o parafuso sem fazer um pré-furo antes na madeira, certo? Pronto. Outra coisa que ele está instruindo é que na parafusadeira você ajuste o torque do equipamento, para não fixar com muita força, né, não ter muita velocidade e que ele não venha quebrar a telha. E tenha cuidado para não quebrar. Agora ele vai falar para a telha final, que é a telha lateral, que é o terminal lateral. Pronto, ele está dizendo que quando for fazer o terminal, aí você tem que deixar 2 centímetros, né? Então você está vendo o madeiramento aqui e ele transpassa um pouco para poder exatamente proteger a telha, vai proteger essa madeira. E 17 centímetros para o outro modelo. Aí você vai usando grampos ou parafusos para fixar essa telha que vai proteger a madeiramento final. Aí, caso você precise cortar alguma telha, você vai usar um disco de corte diamantado. Primeiramente, você vai colocar a telha, uma régua, e você vai riscar com um lápis ou alguma coisa que possa, uma caneta, né? Que possa marcar essa telha. Aí você mediu, aí depois você desce essa telha
e posiciona numa estrutura um pouco mais alta, né? E você vai cortar exatamente com a maquita ou a serra, né? E botar o disco diamantado para cortar a cerâmica. E a poeira você está vendo aí como é grande, né? E aí a peça, o próprio equipamento, ele joga a poeira para longe de você, mas o vento da natureza joga, às vezes, em cima de você, retornando essa poeira. Agora, com relação aos acabamentos, eu fiquei assim, achei bonito, bem feito, mas é bem complexo esse acabamento. O cara tem que ser bom mesmo. E aí vem a cumieira, começando primeiramente com a peça chamada terminal, né? Então, terminal é essa ponteirazinha, tá aqui o terminal é essa ponteira, aí você vai aplicar essa massa específica para esse tipo de telha, aí vai colocar essa outra peça e esperar 6 horas para poder ela secar. Aí você tira o recesso de argamassa que está no terminal. E aí depois, antes de instalar essa cumieira, você vai colocar esse impermeabilizante todinho, né, na cumieira inteira. É uma manta para cumieira. Aí você tira o adesivo, isso é bem prático, né? E aí você vai fixar bem nas extremidades das telhas. E aí você fez essa instalação, vai colocar em todo a cumieira 7 centímetros de argamassa e posicionar as cumieiras sobre a argamassa e vai assentá-las. E depois você coloca o alinhamento, o fio, do começo ao fim, para poder não ficar torto a tua cumieira. E aí você vem prosseguindo com a instalação da cumieira todinha. E depois de posicionar todas as peças, você vai tirando todo o excesso da massa e vai fazendo os acabamentos com a colher de pedreiro, certo? Tendo todo o detalhamento para que fique bonito. E na mesma cor do telhado, né? Uma massa de cor semelhante. Agora, outra coisa que você pode utilizar é um fixador de cumieira. Aí, para isso, antes disso, você tem que instalar as ripas entre um vão das extremidades e depois disso você vai instalar a manta e depois você vai instalando os fixadores, como você está vendo aqui no vídeo, né? E aí você vai encaixando, fica mais prático. E aí, se você tem 3 águas, você vai utilizar a cumieira Y, né? Aí você pode fazer o corte do triângulo central embaixo, e aí coloca a massa, e aí você vem e coloca a peça em cima, encaixando, e tirando o excesso de massa e dando acabamento. Aí esse equipamento aí é para evitar o que? Entrada de passarinhos, de rato, qualquer animal. Então essa peça aí chama a passarinheira, né? Fica até engraçado isso aí. Mas em algumas casas tem muito pardal, da praga de pardal, às vezes os ratos sobem, né? E eu já vi pombos também. Então, isso é muito bom, você utilizar esse sistema, né, para evitar esses animais morando no forro da casa. Aí, com relação à manutenção, para manter a beleza do telhado por mais tempo, é indicado que você faça a manutenção periódica da estrutura, que pode ser feita de 2 maneiras, com esguicho, lavando, com a lavadora de alta pressão, posicionado o leque do jato no sentido da queda da água, e durante essa limpeza você tem que seguir as seguintes recomendações. Usar sempre água limpa, usando vassoura ou escova de cerdas macias, não usar solventes, produtos ácidos ou abrasivos, utilizar EPIs adequados para manutenção
E aí você está fazendo sua manutenção do seu telhado, né? É como se fosse um prato, tudo precisa de uma limpeza. Aí ele está mostrando outros produtos que eles têm, né? De passarinheira, de fitas, de fixadores, né? Para o telhado, são os acessórios. E o site está disponível para vocês aí também no Siga. Beleza? Deu para acompanhar, pessoal? Eu sou um bom tradutor? Pronto, ficou meio agoniado, mas deu para entender, né? Beleza. Está disponível também essa apresentação aí para vocês. Clareou bastante uma montagem de um telhado? Então vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí vem mostrando aqui, métodos executivos, aí vai mostrando, né? E aí vai mostrando, eu não vou ler isso, porque a gente já viu um método executivo. Então tem vários tipos. Aí o telhado está pronto, está limpo, está todo arrumado. E tem também os telhados verdes. Como são os telhados verdes? São coberturas que você faz uma laje, coloca a impermeabilização nessa laje e você vai colocar plantas em cima, vai botar um solo, depois de impermeabilizar, a membrana à prova d'água, aí você vai botar um solo de 50 milímetros a 150 milímetros e vai uma cobertura contra a ação erosiva do sol e do vento e botar as suas plantas em cima do seu telhado, que vai ser uma laje, que vai ser a sua cobertura, chamado telhado verde, né? E aqui a gente vê uma imagem desse telhado verde, né? Fica atraente. Para alguns lugares você não precisa nem aguar, mas para outros, para o nosso caso, ele vai precisar ter uma instalação de irrigação e também colocar fertilizante, fazer a manutenção de corte, né? Você tem que ter o controle também depois de determinado período, as mantas, elas perdem sua plasticidade e você vai ter que fazer todo um trabalho de recuperação, mais ou menos a cada 4 anos, dependendo do material que você usa e a forma que você utilizou, a manutenção é bastante complexa. Aí tem outra imagem aqui de um telhado verde, né? Então, essas casas que tem esse telhado verde, com certeza o clima da casa fica muito mais ameno, bem agradável. Você pode ter um espaço a mais em cima da sua casa para poder criar uma abelha, uma flor, você descansar, né? Então, é um ambiente diferente. E aqui tem outro formato, um projetozinho pequeno, certo? E aí, esse foi o slide. Então, agora a gente vai ver alguns sites de telhas. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O catálogo de produtos da Tegula, né? Que é da empresa Eternit. Então, a gente tem alguns modelos aqui de telhas, né? A Tegula Prime, a plana, a Dual Plana. Deixa eu abrir mais aqui. Pronto, então vamos lá. A Tegula Prime, a Tegula Plana, Dual Plana, 2 vezes plana, a Tradição, a WS, a Copa de Grécia e os acabamentos. Aí tem uma película em cima, que são pinturas, um verniz e outros complementos. Aí você tem a telha Big, que é a telha nesse formato aí, a Thermocomfort, que ela tem uma pintura específica para diminuir a temperatura, tem os complementos na cumieira, sistemas integrados que são colocados nesse telhado, que a gente vai ver. E alguns acessórios, como água furtada, o Fresh Foil, fita adesiva, a passarinheira, Top Flex, que é uma fita também permeabilizante, a Top Plana. A Roof Flex para rufos top de parede, que isso aqui é uma novidade também para mim, né? É um roof que você vai cobrir a parede lateral.
pigmentos também para você dar coloração à sua telha da Eternit. Hastes de cumieira, clipes de telhas, clipes de cumieira, telhas cristal, que são telhas de vidro, escadas para sótão, isso aqui também eu achei muito legal, a gente vai ver à frente. Janelas domos com 4 telhas, né? Que ela ocupa o espaço de 4 telhas. E janelas domos que ocupam o espaço de 6 telhas, né? Uma janela domos é como se fosse uma janela inclinada num forro, como se fosse lá nos Estados Unidos, a gente usa o forro do telhado para morar, para ter um escritório, um ambiente para guardar material. Então, vamos lá. Essa formação aqui, dessa telha aqui, ela tem o quê? Ela evita a formação de fungos e outras sujeiras e tem uma cobertura mineral mais suave e uniforme, né? Então, ele tem uma proteção. Tem na cor branca, aí marfim, vermelho, cinza. As planas tem essas colorações, 6 colorações. Duoplanas tem ela no ocre grafiato e ela em vidro, né, em telha cristal. É como se fosse uma telha francesa. E nas telhas tradicionais existem 8 tipos, do qual 6 com cores diferentes e a telha cristal, né? Do WS, da mesma forma, tem 6 cores diferentes e uma cristal. E corpo de Grécia, da mesma maneira. E aí, vamos lá. Qual é a diferença que ele diz aqui na propaganda? Ele tem maior resistência ao peso, os encaixes são perfeitos, tem um conforto térmico, sem necessidade de fazer reforço, tem uma assistência técnica para a pessoa que vai fazer o telhado, segurança contra intempéries e chuvas fortes, e dá uma valorização ao imóvel. Isso, com certeza, um telhado desse valoriza muito o seu imóvel. É como se fosse o prédio todo revestido de cerâmica. Então, além de ser o prédio vertical, as paredes, os vedros, você vai ter também a coberta, né? Então, isso vai valorizar. Aí, outra coisa que ele está dizendo aqui de bondade, né? É a questão do processo de produção, né? Com a ISO 9001. Então, a telha Prime, ela tem o quê? Uma alta proteção com apenas 0,5% de absorção de água. Então, ela não é uma telha como as outras que a gente falou, a cerâmica, né? De outra marca, que é 100%, ela não absorve nada de água. Então, essa daqui, ela já absorve 0,5%, né? Então, ela tem o quê? Uma fina camada de resina com alta durabilidade, que evita a eflorescência e mantém o telhado limpo por mais tempo. Aí tem aqui os complementos, as cumieiras, tem os tipos de 3 vias, 4 vias, a cumieira plana de 3 vias, cumieira plana, capa lateral, o espigão inicial redondo, pontudo, terminal de cumieiras, né? Então, essa telha aqui tem os outros modelos e as inclinações. No caso aqui, a telha Big. Aí tem a inclinação aqui mostrando, né? E o distanciamento entre as fiadas das ripas, né? Aí você vê o perfil delas aqui, peças são bem maiores, e a questão da Big não é como a romana. Na romana você pode acumular várias telhas, uma sobre a outra. A Big não. E assim, na telha romana, você vai precisar muito mais telha para poder fazer um cobrimento. Na Big você vai precisar menos, porque ela é como se fosse 4 telhas. Aí vai mostrando na tabela entre telhas de concreto e cerâmicas um comparativo entre a italiana, a romana, a plana e a Big, né? Então, o peso entre elas, as telhas por metro quadrado, a quantidade, o peso por metro quadrado, ele diz aqui, por exemplo, uma telha romana é 41,6 quilos por metro quadrado, a Big já é 40,9. Então, é bem mais leve, você vai precisar de um madeiramento mais esbelto. A absorção da telha, né, com relação
A água, percentagem, 18%, 18%, 18%, 10%. Peso saturado, é bem menor. Carga de ruptura, maior ou igual a 200. Inclinação mínima, de 30%. Então, vamos lá. Aí, Thermocomfort, aí tem essa pintura. E aí tem os sistemas para ela. Temos aqui como é aplicada a água furtada, né? É uma estrutura plástica. Temos aqui o flash foil, que é uma subcobertura para o telhado, uma manta, evitando goteiras e chuva com vento, para telhados com baixa inclinação. Temos as fitas adesivas, aqui você vai mostrando a passarinheira e a sua aplicação. O top flex, que a gente viu no vídeo. O roof flex, né? Que também vai pegando a conformação lá de cima da cumieira. O top rufo, que é esse aqui, que é uma novidade, né? Ele tem a parede, a platibanda, e você faz essa cobertura, né? Que é chamada top rufo. Aqui em casa eu fiz com cerâmica. E o pigmento que você coloca também, se quiser modificar a cor do seu telhado, você pode usar esse pigmento para pintar suas telhas. Aí tem a haste de cumieira, que vai facilitar a instalação para ser rápido e mais eficiente. Os clipes de telhas, os clipes de cumieira, a telha cristal, a escada para sótão, que isso aí também é show, né? Você tem uma escada que ela como se fica em tamanho menor, né? E ela, quando você fecha o seu forro, ela também acompanha o forro, né? Então, super legal. Aqui é a primeira imagem. A gente vê aqui ela como se na mesma posição do forro, e aí você puxa e ela vem abrindo, né? Então ela se contrai e ela é levantada. E aqui temos outra novidade, que é exatamente o Domus 4 telhas, né? Então a abertura no seu telhado em vidro, como se fosse uma janela, bem protegida, bem fixada, para poder ventilar o seu telhado, clarear. E no caso, se você vai usar o telhado para alguma função, né? Então esse Domus vai ser bem-vindo. Ok? Então a gente está quase terminando nosso horário, falta 4 minutos. Aí tem a telha ecológica Onduline. Essa telha eu não indico para nada. Essa telha não é boa. É uma telha que ela se deforma facilmente, mas o site está aí para vocês. Ok? Aí vocês olham aí o site da Onduline. Agora o outro, deixa eu ver. Esse já foi. Produtos Brasilite. Vocês depois vão ver a questão das telhas de fibrocimento. Tá? Então, o caletão, por exemplo, ela é muito econômica, você vai economizar uma madeira assim surpreendente. Então, são telhas imensas, bem grandes, que elas são autoportantes, elas são bem resistentes. Aí vocês veem também esse site da Brasilite. E aqui nós temos a norma de desempenho dos sistemas de cobertura. Então, algumas imagens dos nossos slides foram tiradas daqui, e alguns termos que estão aqui. Então, aqui nessa imagem aqui que eu quero focar, nós temos aqui uma coisa importante. Então, número 1, a platibanda. Número 2, o cobre-muro. Número 3, são as empenas, né? Então, preste atenção que existe a empena aqui de um lado e tem a outra. Então, as duas têm nome de empena. 4, os rufos. 5, as clarabóias, que é para gerar iluminação para dentro do prédio. 6, a cumieira. O 7º é o rincão, tá aqui em cima. O 8º, a ventilação do esgoto, né? O 9º, o espigão, está aqui. O 10º, a tacaniça. O 11, a água mestra. O 12, a tabeira.
a 13, a quebra, o 14, o beiral e o 15, o ático. Então, são designações do subsistema de telhados, que está na norma. Tá? Então, isso aqui é uma coisa provável, né? Que pode cair na prova. E aí, alguns termos aqui, viga calha, etc. Então, formas de análise, para quem for trabalhar com telhas, então, essa norma vai mostrar várias informações, várias recomendações acerca de desempenho do telhado. Tá bom? Então, aí vocês dão uma olhada também nesse material. Aqui, a Eternit, a gente já mostrou algum material, tá? E deixa eu ver. Pronto. Então, a nossa aula foi isso que eu quis compensar o que nós perdemos. Beleza? Tem algum comentário, alguma coisa a falar? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Deu para ouvir o áudio? Deu para ouvir tudo? Atropelei demais? Falei muito rápido? Como foi? Ainda estão aí? Pronto. Beleza, então vocês têm um material bastante amplo para vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada, certo? Não se acomodem com as coisas que eu coloco, vocês podem pesquisar mais, tem mais coisa para vocês aprenderem. Então, a gente está aqui na aula aprendendo sobre processos produtivos, sobre materiais novos, sobre inovações, sobre tecnologia. Então, é importante que vocês tenham curiosidade, que vocês busquem. Se a gente tivesse presencialmente, com certeza vocês iam pegar em muito material, porque eu tenho muita coisa em Angicos, né? E aí eu demonstraria para vocês. Infelizmente não deu certo, mas a gente procura mostrar por meio de vídeo, explicando alguma coisa da maneira que a gente pode. Ok? Então, Deus abençoe vocês, já são 15 horas. Então, a aula é 1 hora para compensar a aula de ontem. Valeu? Qualquer dúvida, estou aqui até a última pessoa sair.